Ô Ben 10, que franquia maravilhosa e incrível. E que pelo menos, não sei se nesse vídeo já lançou ou não, mas que muito provavelmente já deve ter lançado o quadrinho de Ben 10. Que eu estou bem empolgado para ver, eu estou bem curioso para ver como vai ser esse quadrinho. E ao mesmo tempo eu tenho algumas preocupações que me deixam um pouco com medo. Mas não vou comentar exatamente sobre isso. Mas eu quero comentar sobre os designs revelados dos aliens. Já que o artista do quadrinho mostrou o design dos alienígenas. E olha, a gente pode até ter algumas coisas que a gente pode dizer que o cara não. Algumas coisas que podem deixar a desejar na arte, mas os alienígenas em si estão até que muito bem feitos. A anomia artística está bem feita. Mas será que todos estão bons? Quais eu mais gostei? Quais eu achei mais ruim? Ou que eu não gostei tanto, eu vou comentar aqui. Vou ranquear por ordem, né, do pior para o melhor, aqui na tier list, e os rankings vão ser o seguinte. E bem, as classificações são o top 3, que para mim são os melhores designers, aqueles que para mim estão perfeitos, eu acho que tudo neles estão maravilhosos e que está limitado para 3 aliens. O muito bom, aquele ranking que são aliens que estão visualmente muito maneiros, muito legais. E em geral estão muito bom. O funciona, feijãozinho com arroz, tá bom, servível. Não tá lá tão legal e deleta que pra mim não foi uma decisão de legal. E bom, já começando com deleta, né? Começando pelo pior, que pra mim é o Cipó Selvagem. Eu sei que muita gente gostou desse design, falou que ele é um dos melhores, achei muita gente gostou dele ser monstruoso, mas pra mim não achei legal. Eu não acho que o Cipó Selvagem combina com essa ideia. Notou que eu até gosto mais de um design, que é de uma das capas variantes, que é uma outra design variante das capas variantes do Cipó Selvagem, que pra mim lá ele tá muito mais legal e maneiro. Sabe, eu acho meio ruim você tirar toda a ideia dele ser mais esguio, mais magro, até meio tirar a parte da planta carnívora de cima e deixa ele com uma planta anabolizante. Sei lá, eu não gosto da ideia do design, eu não acho que fica legal. Eu acho que esse é um tipo de design que não combina ser gigantesco. Igual que eu, por exemplo, sendo bem polêmico, eu não gosto do design do Coringa Absoluto, tá? Do Batman Absoluto. Eu não gosto daquele design, eu acho exagerado até demais. Eu sei que a proposta é ser exagerado, mas eu não acho que ele combina com esses personagens. E o Cipó Selvagem eu realmente não gostei nem um pouco. O segundo que eu menos gostei foi o Insectoid. Olha, em geral a parte da asa, o corpo em si, tá até que bem maneiro. Só que o rosto pra mim, deu uma bela decaída. Eu até ouso dizer que assim, a gente vendo que aqui os bichos estão mais bizarros, mais esquisitos, e realmente na maioria dá até pra fazer esse ponto. Mas o Insectoid não, na minha opinião ele ficou até que mais bonitinho se a gente comparar com a versão do clássico. A versão do clássico era mais bizarrona, era mais esquisita e muito pelo rosto. O rosto do clássico é muito icônico, muito marcante. Aqueles negocinho, o rosto. Aqui parece mais um inseto genérico, na minha opinião. Perdeu muito da identidade do Insectoid. Mas, pra ser justo, tá melhor do que as últimas versões que a gente teve. Já que a versão do Omniverse parecia um psycho, parecia um nerd. E o do reboot a gente nem comenta sobre ele. Mas, em geral, não gostei muito desse design. Eu achei um design bem a desejar mesmo. O próximo, né, o que eu também... Esse aqui muita gente devia estar imaginando que ia estar em primeiro, mas que não entrou, que é o Bala de Canhão. Sobre o Bala de Canhão, eu honestamente não achei ele tão horrível quanto muita gente achou. Mas eu não gostei não, tá? Eu acho que é um design que deixou sim algumas coisas a desejar. Mas, na minha opinião, são 2 pontos que eu até acho que são os pontos que o pessoal mais incomodou. Que eu acho que se fossem alterados, iria agradar mais o povo. Primeiramente, os olhos. Por que ele tem olhos tão pequenininhos? Esses olhos extremamente pequenos não combinam com ele. É muito estranho. Parece o olho do aquático, por exemplo. Só que no aquático fica legal. Nele não combina. Fica esquisito.
E até mesmo a impressão que às vezes eu tinha, né, vendo algumas imagens, é que parecia que não era nem um olho direito. Parecia que como se fosse colocasse, pegasse uma bola, sei lá, uma bolinha de tênis amarela, colocasse no rosto e pronto, lá, é o olho. E também eu sinto que eu achei a anatomia dele, eu achei meio estranha. Porque, sei lá, ele não parece uma anatomia que vai funcionar pra virar uma bola. Teve também uma imagem, né, que foi mostrada dele na forma de bola, que ele tem meio que mostra ele, e a gente consegue ver que tem o rosto dele. Eu achei ao mesmo tempo interessante a gente ver o rosto, que dá um ar mais assustador, mas ao mesmo tempo eu prefiro a ideia original. Então, sei lá, eu acho que o Bala de Canhão Supremo, esse Bala de Canhão, pra mim ele tá no nível, tipo, não gostei muito, mas até talvez ele tem umas ideias interessantezinhas. Depois deles temos o Tratê eu coloco em funciona, porque o Tratê aqui foi o que menos mudou. Porque eu queria esse Ultra T. É o Ultra T do clássico, só que bombado. É só isso. Não tem o que eu comentar. E assim, talvez isso foi a melhor decisão. Porque talvez se eles mudassem muito, poderia ir para um caminho do Cipó Selvagem, de um insectoide, que eu não gostei muito, porque eles mudaram demais, às vezes nem parece mesmo alienígena, Ultra T você pelo menos reconhece. Então talvez o menos aqui tenha sido mais. Só que ao mesmo tempo, como eu disse, ao mesmo tempo eu acho que dava pra ter dado uma alteradinha também em alguma coisa para ele não ser só o Tratê bombado. Mas tá legal, funciona, ainda mais que o design original é bom. Então é isso. Aí vamos pro primeiro, muito bom, né? Em geral, se vocês analisarem, foram só 3 que eu realmente não gostei muito. Os outros eu achei legais. Começando pelo Chama, que eu deixo como muito bom. Eu achei o Chama um bom design, eu gostei dele. Do mais, eu acho que o design original é inesperado. Tanto do clássico, do Omniverse, é muito mais icônico, é muito mais foda, é muito mais interessante o design original. Então, naquele ponto, não é nem questão que ele não é bom. Ele é maneiro, ele é legal. Só que o design original é muito melhor. Não tem como comparar. É meio inevitável a comparação. Mas é um design legal, gostei. E é aquele ponto, né? O Chama farmando aura pra caralho, sendo foda pra porra. Já tem umas imagens dele muito boas. Boas mesmo, sabe? A única versão ruim desse bicho é a do reboot, porque a do reboot é muito merda, é muito sem graça. Então, mas essa versão ficou legal, eu gostei dele. E na capa ele tá fazendo Absolute Cinema, isso é muito foda. Absolute Cinema. A gente tem o Enxurrada, né? Eu vou com o Enxurrada que eu também gostei muito. Eu coloco aqui muito bom, eu prefiro ele, o Chama. O Enxurrada, eu achei ele muito. Ele foi um que eu já tinha achado legal visualmente na primeira imagem. E aqui eu achei bem legal. Já tenho que ser honesto que eu não sou uma pessoa muito fã do Enxurrada. Porque pra mim o Enxurrada ele é a definição de. É só ameaça aquática com outro nome. Pelo menos no reboot era praticamente isso. E é uma versão até mais merda, porque ele nem tinha um negócio das habilidades de mudar a temperatura. Ele só soltava água e era ridiculamente muito parecido com a ameaça aquática original. Não à toa que eu tenho até uma teoria que eles queriam colocar ameaça aquática, mas por algum motivo eles não podiam colocar, ou tal, aí colocaram ele, só que falaram, vamos trocar o nome e fingir que é outra espécie, sendo que é a mesma porra. Porque, meu amigo, é muito similar, é muito parecido. Mas a versão aqui eu acho que deu um pouco mais de autonomia, deixou ele um pouco mais diferente do Ameaça Aquática. E ele me lembra muito o Autobot, me lembra muito um Transformer. Não sei se era a intenção, eu acredito que é, porque ele tá bem maquinazona. Mas eu gostei, achei ele bem maneiro, achei ele bem legal. Temos aqui o Diamante, que pra mim é o quarto melhor, né? O Diamante é um pouco estranho ver o Diamante sem camisa. Mas assim, pelo menos do que eu ouvi falar, parece que é pra referenciar o Coisa, né, do Fantástico. Eu acho que isso é legal. Eu gostei bastante do negócio do pé, porque eu consigo muito imaginar que como, tipo, cada passo que ele der, tipo, desse uma cratera na terra, tipo, ficasse uma pegadona gigante, com esses negoção gigante nas pegadas dele. Eu consigo ver muito disso, achei isso muito legal. E o Diamante tá giga shed, velho. O Diamante é shed pra caralho. O Diamante é um dos poucos alienígenas que nunca teve design ruim. O do clássico é muito bom. O de Força Alienígena Supremacia é o meu favorito. O de Omniverse é legal. Até o do reboot, do reboot é um design legal. Então, não tem muito. O Diamante é foda.
Aí vamos pro top 3, vamos começar por Massa Cinzenta. Eu sei que muita gente provavelmente não gostou do Massa Cinzenta, porque ele é esquisito, ele é bizonho, ele tem a cabeça de um cearense. Mas pra mim é a descrição perfeita do que o design tem que ser. Eu acho que ele pega tudo que o design original remete e adapta de um jeito que eu acho que funciona muito bem. O ponto da cabeça dele ser bem grande, porque ele é bem inteligente. Ele ganha mais a característica de anfíbio. Eu acho um negócio bem maneiro. Negócio do detalhe das ruguinhas do cérebro. E eu também gosto da roupa dele, porque me lembra muito tanto uma roupa de uma roupa, sei lá, um traje meio espacial, sabe? Me passa muito um traje espacial daqueles filmes da época dos anos 2000, né? Aqueles, ou até mesmo uma roupa de cientista, me lembra, sabe? Tipo um jaleco, não jaleco de cientista, mas tipo uma roupa meio de cientista. Me lembra muito lá na época dos anos 2000, esse tipo de roupinha que uma cinzenta tem, mais coladinha, mas que eu acho bem maneiro. Eu acho que combinou muito com a alienígena. E tá muito legal. Eu só imagino, se o Massa Cinzenta do Bem já tá assim, imagina a porra do Azimuth. O maluco deve ter... O Azimuth é a porra do Megamente. Vai ser... Mas gostei, achei maneiro. Temos aqui o Quatro Braços e 1.1, que é o segundo melhor, na minha opinião. E eu tenho já que ser um ponto. Eu nunca fui muito fã do Quatro Braços. Pra mim, eu sempre achei o Quatro Braços sem graça pra caralho. Sei lá, é o Alanzinho de porrada do bem, né? O que o povo tem raiva do Dinossauro, eu tenho pelo Quatro Braços. Porque é literalmente isso no clássico. Sabe? O Ben toda hora virava esse porra. Ele... usava, eu sempre achava esse bicho desinteressante pra caralho. Não à toa que eu, honestamente, prefiro o Dinossauro. Eu até gosto do Dinossauro. Agora, o Quatro Braços eu não sou muito fã. O único design que eu genuinamente gosto do Quatro Braços original seria o de Supremacia, que eu acho interessante porque remete à espécie dele, negócio de gladiador, que aí eu acho mais interessante. O do Domínio Universo eu acho meio foda-se, mas eu acho legal o negócio da barba. E o do clássico, pra mim, é o mais sem graça de todos. Eu sei que é o que o povo mais gosta, mas eu do clássico eu acho mais sem graça. Mas o design ficou muito maneiro, é carazona de mauzão, ele tá todo gigantesco. Aqui o cara desenhou muito bem, mano. Ele tá imponente, gigantão, enorme, barulhão, tá muito legal. Ele tá genuinamente muito maneiro. Gostei muito da edição dos detalhes, eu acho que acrescentou muito bem pro Quatro Braços. E o melhor não tinha como, né? Não importa a versão, o XR8 vai ser sempre o meu favorito, né? Eu não vou mentir, como eu vi a primeira arte do XR8 que eu vi, que era da capa, eu não tinha gostado muito, não porque eu tinha achado feio, mas eu sentia que ele não pertencia à imagem. Sabe aquela, por exemplo, quando você coloca tipo uma figurinha no caderno? Para mim parecia isso, parece que ele era de uma outra foto que eles tiraram e colocaram na capa. Me passou muito essa ideia, como eu tinha visto na capa. Mas aí mostrou, né, o sketchbook e eu achei maravilhoso. Gosto do detalhe de parecer uma moto, acho legal o capacete, gostei do design das rodas. Gostei muito porque ele me lembra muito um Xenomorfo, e Xenomorfo é foda, design maneiro, Xenomorfo é muito legal. Gosto muito dos detalhes. E, em geral, eu achei o XR8 muito maneiro aqui. Pelo menos nesse sketchbook ele tá realmente muito legal, muito maneiro, muito interessante. Estou bem curioso para ver como vai ser ele. E bom, como eu falei, né, eu estou sim curioso com o quadrinho, do mais eu tenho alguns medos sobre ele. Eu acho que eu, por exemplo, não sei se eu gosto de estar tendo tanta ideia do reboot. E eu nem tenho tanto problema em colocar em algumas ideias do reboot, porque até tem ideias do reboot que eu acho interessante, que dá pra adicionar. Só que o meu grande problema é que tem muita ideia ruim do reboot. E eu queria, né, coisas do clássico, né, velho? Acho que quer ver coisas do clássico. Então eu espero, né, que a gente tenha coisas do clássico na história e tal. Até porque muitas coisas que a gente teve fora do reboot. A arte, eu acho que tem alguns pontos da arte que tá me deixando a desejar, mas em geral, ainda assim, tô bem ansioso. Eu mesmo gostei muito, tá vendo? Eu gostei muito da maioria dos designs alienígenas. E eu acho que se eles conseguirem dar umas corrigidas em algumas coisas, eu acho que o quadrinho vai ser bem legal. Então eu tô sim, com muito hype, eu tô muito ansioso.
E eu espero muito que o quadrinho em algum momento reviva a franquia, porque a franquia, querendo ou não, tá meio morta. Sabe? A comunidade é muito grande, vem dessa franquia gigante que tem um grande potencial e que dá pra ser usado pra muita coisa. Então eu realmente espero que esse quadrinho ressuscite muito a franquia. Então é isso, tá muito legal. Então meu ranking aqui ficou, né, em último, né, o 10º lugar, Cipó Selvagem, nono, Insectoide, oitavo, Bala de Canhão, sétimo, Ultra T, sexto, Chama, quinto, Enxurrada, 4 Diamante, terceiro, Massa Cinzenta e segundo, 4 Braços e primeiro, Xela R8. E bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, espero que tenham achado legal o vídeo. E é isso. Até a próxima vez e falou!